Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha, em nome de Jesus Cristo, fortalecer a vida dos meus irmãos evangélicos de todas as denominações. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha fortalecer e abençoar os meus irmãos católicos. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele venha fortalecer e abençoar os meus irmãos livres pensadores. Amados irmãos, amadas irmãs, que não venha faltar em minha e em sua vida temor, que não venha faltar em minha e em sua vida a força do Espírito Santo para vencermos as lutas, para vencermos o mundo. Que Jesus Cristo venha fortalecer cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs, e que não venha, em nome de Jesus Cristo, faltar, principalmente em nossa vida, o temor de Deus. Aleluias. Hoje, dia 7 de setembro, são exatamente 2 horas com mais 21 minutos. E eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação. A qual tem o tema desta palavra: a ira de Deus para quem desobedece a tua lei, os teus caminhos e os teus mandamentos, principalmente para quem conheceu a Jesus Cristo, principalmente para quem conheceu e provou do poder de Deus, principalmente daqueles que viram o Senhor fazer milagres, manifestar o teu poder, manifestar a tua unção, que é algo precioso. E mesmo assim, endurecer o coração e querem servir a Deus de qualquer jeito. É o que nós vamos meditar aqui no livro de Êxodo. No Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia Sagrada.
E depois eu vou tirar uma referência no Novo Testamento sobre esta mensagem que eu irei trazer em nome de Jesus Cristo. Êxodo 32 tem o tema aqui, ó, o bezerro de ouro. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer um minuto de oração, repreendendo toda a legião do diabo. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Glória, 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 glória ao Espírito Santo, eterno Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a legião do diabo. Eu repreendo em teu nome, Senhor, todos os demônios que lutam contra a vida do teu povo, que luta, meu Pai, contra a nossa vida. Espírito Santo, manda fogo no diabo, manda fogo no demônio do falso profeta, no demônio, meu Deus e meu Pai, da sedução, no demônio que quer distrair esta pessoa, meu Pai, as coisas do mundo. Repreenda, meu Pai, e eu te peço em teu nome, que esta palavra penetra no coração, meu Deus e meu Pai, de cada irmão, no coração de cada irmã. Venha abençoar a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Joga por terra toda a potestade do inferno, joga por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus se encontra aqui no livro de Êxodo 32. Êxodo 32 tem o tema aqui, ó, o bezerro de ouro. Mas antes de eu ler aqui, a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo, do seu capítulo 31 e do seu versículo 12 até no 18, tem aqui nesta mensagem quando Deus ele pede a Moisés para Moisés subir ao monte, para Moisés receber as tábuas da lei de Deus, da lei de Deus para com o povo de Israel, o povo que estava cativo no Egito, o povo que estava preso, o povo que trabalhava em troca de poucas comidas, o povo que recebia a açoite, o povo de Deus que estava preso, o povo que orou 400 anos para Deus libertar. Deus libertou o povo
assim, o povo de Israel, eles não valorizaram o que Deus tinha feito para ele. E aqui no livro de Êxodo, do seu capítulo 31, do seu versículo 12 até do seu versículo 18, fala que quando Moisés subiu no monte, quando Moisés estava no monte, quando Deus pediu para Moisés subir ao monte, que Deus daria então a lei, escrito nas tábuas de pedra, para aquele povo nunca abandonar a lei e adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque se aquele povo fizesse isso, aquele povo só tinha a ganhar. É uma passagem muito conhecida, mas muitos irmãos católicos não conhecem e muitas igrejas não concluem esta mensagem como é para ser concluída, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Deus pede então para Moisés subir ao monte. Em livro de Êxodo, capítulo 31, do seu versículo 12 até do seu versículo 18. Aí em Êxodo 32 tem o tema: o bezerro de ouro. Aí diz a palavra de Deus: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. No versículo 2, e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, trazei-nos. No versículo 3 diz: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e trouxeram Arão. Versículo 4: e eles os tomou da sua mão, formou ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. No versículo 5: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. No versículo 6 diz: e no dia seguinte madrugaram
e oferecer holocausto, e trouxer oferta pacífica, e o povo assentou a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. No versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, então disse o Senhor Deus a Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. No versículo 8, depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e sacrificaram, disseram, estes são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. No 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Que significa obstinado? Um povo de coração duro. Meus amados irmãos, foi igual eu disse, é uma palavra muito conhecida, é uma palavra muito pregada, mas é igual eu disse, nos dias de hoje, muitos não concluem esta palavra como deve ser concluída. E muito nos dias de hoje oferece para vós um evangelho fácil, a qual eu irei trazer uma pequena resumida, e que o Espírito Santo fale, toque em teu coração e em meu coração, para nós aceitar a cada dia mais e mais a verdade e a vontade de Jesus e do Espírito Santo. Surianda labaias, labaias turia labaias térias, onde canta labaias. Meus amados irmãos, povo de Israel, povo de Jacó, que estava cativo no Egito 400 anos, e clamavam a Deus geração em geração, clamavam a Deus por século do século, para Deus o libertar eles. Povo que trabalhava só a só, povo que foi obrigado a trabalhar, povo que foi levado para o Egito através de José, filho de Israel, filho de Jacó, povo que
não deixou que o Egito viesse sofrer uma grande crise pela fome que estava se alastrando naquele lugar. É uma pequena resumida. E a palavra vem nos afirmar então, resumindo, que os egípcios traíram o povo de Israel, traíram o povo de Jacó e obrigaram o povo hebreu, o povo de Israel, a trabalhar, a ser escravo. E a palavra, igual eu disse, ela vem nos revelar que aquele povo clamou a Deus por 400 anos. Eles não cessaram de orar para Deus vir os libertar. E a palavra vem nos afirmar então que o homem chamado por Moisés, um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel, que estava cativo, que estava preso. A palavra vem nos afirmar que Deus manda praga no Egito, porque Faraó não queria libertar aquele povo. Deus manda praga de piolho, Deus manda praga das rãs, Deus manda pedra, chuva de pedra com fogo. Deus envia o anjo destruidor para que todos os primogênitos fossem mortos do Egito. Aí então Faraó liberta o povo. Mas a palavra vem nos afirmar ainda que aquele povo saindo do Egito, Faraó, Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Para Faraó perseguir aquele povo. E Deus coloca aquele povo perto do Mar Vermelho. E Deus então endurece o coração de Faraó. Por que que Deus endurece o coração de Faraó? Porque os egípcios traíram o povo de Deus, açoitaram o povo de Deus. Os egípcios fizeram os povos de Deus enriquecer as suas cidades, trabalhando a troca de pouca comida. É por isso que Deus endureceu o coração de Faraó, mesmo com pragas que Deus enviou, mesmo com pragas que Deus enviou, praga de rã, praga do piolho e praga de gafanhotos para destruir os egípcios. E por fim então Faraó, de coração duro, ainda não quis libertar aquele povo. Aí Deus então envia o anjo destruidor e mata todo o primogênito. E os filhos do Egito foram mortos pela ira de Deus.
Claro que é uma pequena resumida que eu estou dando. Mas Deus endurece o coração de Faraó, mesmo que Faraó libertou aquele povo. Porque é o que os egípcios fizeram para aquele povo que foi lá, para aquele povo que livrou o Egito de uma grande fome, livrou o Egito através de José. E os egípcios não soube retribuir com aquele povo. Eu venho falar algo aqui antes de entrar aqui nessa mensagem. É isso que o mundo faz. O mundo de hoje representa o Egito. É isso que o mundo faz. O mundo atrai nós. O mundo atrai o povo. O povo, assim eu falo, dá lucro para o mundo. Em eventos, em tudo que não presta. E depois sabe o que o mundo faz? Escraviza. O faraó dos tempos de hoje escraviza. Igual o faraó fez com o povo de Deus. Mas quem é o faraó nos dias de hoje? É o diabo. E quem habitava no coração, na vida de Faraó, o rei do Egito, eram os demônios também. E aquele povo sai então do Egito. Deus coloca aquele povo na frente do Mar Vermelho. Deus abriu o mar para aquele povo passar, e Deus então endureceu o coração de Faraó para Faraó então perseguir aquele povo. E Deus então fecha o mar e mata aquele povo. Mata então os egípcios. Porque os egípcios mexeram com o povo de Deus. Mexeram com a nação de Israel. Mexeram com a nação de Jacó, que teve o Egito somente para fazer o bem, para salvar o Egito. Mas Faraó os traiu, os egípcios os traiu. Mas Deus então, assim me expresso, o cobrou dos egípcios e matou Faraó e todo exército do Egito que ia atrás daquele povo. Quantos sinais aquele povo de Israel viu Deus fazer, mandando praga da rã, praga do piolho, praga de gafanhoto e outras pragas. Fogo do céu caiu. E aquele povo viu tudo. Aquele povo contemplou Faraó e o exército do Egito ser morto no Mar Vermelho. E aquele povo então começou uma jornada pelo deserto, a qual a palavra de Deus ela vem nos revelar que Deus não deixava faltar para aquele povo nada. Durante o dia,
uma nuvem tapava o sol para aquele povo não sentir calor pelo calor do deserto à noite. Coluna de fogo era enviado para aquecer aquele povo. Deus tirava água da rocha, da pedra, para aquele povo matar a sede. Deus mandava carne, maná para aquele povo se alimentar. Deus deu vitória para aquele povo quando aquele povo precisava a lutar. Surianda, Deus sempre foi com aquele povo. Mas só que a palavra, ela vem nos revelar que aquele povo sempre não soube agradecer o que Deus fez. E então, por fim, é uma pequena resumida. Sabe por que eu dei essa pequena resumida? Porque é o seguinte: para muitos irmãos que são evangélicos, conhece muito bem esta passagem, mas muitos irmãos católicos não conhecem. É por isso, quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. E então aqui no 32 tem o tema o bezerro de ouro, a qual então Deus pede para Moisés subir ao monte, a qual Deus deu a Moisés as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, a qual a palavra vem nos afirmar que Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. E apesar de tudo que o povo de Israel, onde Jacó contemplou as maravilhas que Deus fez, a palavra então aqui em livro de Êxodo 32 e 1, a palavra vem nos afirmar o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Meus irmãos, aqui no livro de Êxodo 32 e no seu capítulo 1, o povo viu que Moisés tardava ao descer do monte com as leis do Senhor. E o povo chegou até Arão, irmão de Moisés, e falou para Moisés que era para ele permitir, porque Moisés deixou Arão como líder, era para ele permitir para fazer um bezerro de ouro, uma estátua, um bezerro de ouro para eles adorar. Aquele bezerro de ouro, porque eles não criam, achava que Moisés não desceria mais do monte com as tábuas da lei. E aquele povo
Moisés foi ao Egito para libertar o povo. E Deus enviou Jesus para vir nos libertar também. E assim como o povo de Israel não teve a paciência de esperar por Moisés descer do monte, achava que ele estava tardando. Assim também são muito nos dias de hoje, que foram libertos por Jesus, que estavam escravos nas drogas, escravos na bebida, estavam até mesmo enfermos. Deus curou, Deus libertou através do teu Filho Jesus Cristo. Mas só que a palavra de Deus, o caminho é estreito. E assim como está escrito aqui no capítulo 31, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povarão e disse: levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. A mesma coisa são muito nos dias de hoje. Vou falar aqui rapidamente mais uma vez. Quantos milagres que o povo de Israel viu, contemplou com teus próprios olhos, Deus fazer tantos milagres. E quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, para aquele povo andar na lei, aquele povo achava que Moisés estava tardando para descer. E chegaram Arão, falaram para Arão: nós precisamos fazer um bezerro de ouro. Aquele povo queria voltar a adorar os deuses, voltar ao Egito. Não estava contente, não estava sendo agradecido a Deus. Assim é nos dias de hoje. Repito, quantos que Deus tirou do mundo das drogas, quanto que Deus tirou do mundo da criminalidade, quantos nos dias de hoje que Deus libertou de doença, quantos testemunhos nós vemos nos dias de hoje, e muito nos dias de hoje também não tem a paciência de esperar as promessas de Cristo Jesus. Surianda, decanta la baestúria. Muitos acham que as promessas do Senhor estão tardando, assim como o povo acharam que Moisés tardava do monte a descer. Muitos até largaram mão de ser crente. Por quê? Porque Jesus, a palavra de Deus, ele fala que a palavra de Deus, pregadores, pastores, sempre falando: Jesus está voltando. Saindo um pouco aqui desta mensagem, Jesus está voltando. Jesus está voltando.
E muitos largaram mão de ser crente, largaram mão de seguir a Deus, porque Jesus nunca volta. Mas só, meus irmãos, que prestem atenção numa palavra que eu vou deixar para vós. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo o seguinte: eu combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me espera, e não somente a mim, mas todos aquele que amarem a tua vinda. Todos aqueles que amarem a tua vinda. Todos aqueles que já morreram, Jesus já voltou para eles. A palavra, ela vem nos afirmar: louco, esta noite pedirão a sua alma, e para quem será? Quando partimos dessa terra, só resta o juízo final. Jesus já voltou para quem já morreu. Jesus já voltou. E só resta o juízo final. Aqui no versículo 32 e do seu versículo 2. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, das vossas filhas. Trazei-nos então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas, e os trouxeram Arão, no versículo 4. E eles o tomou da sua mão, formou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. No versículo 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar dele, e Arão apregoou, e disseram: amanhã será a festa do Senhor. No versículo 6, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto, e trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se a comer e a beber, pois levaram a se folgar. Até no versículo 6. Até no versículo 6 que eu li, eu peguei do 2 e fui até o 6. Após Arão ter permitido que aquele povo fizesse o bezerro de ouro, aquele povo disse: este é o Deus que nos tirou, este é o Deus que nos tirou do Egito. Meus irmãos, antes disso eu quero falar algo aqui. Aqui no versículo 2, e Arão disseram: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas.
trazei-nos. No versículo 3, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Pendente de ouro significai brinco, pendentes do Egito, correntes de ouro. Eu venho falar algo aqui. Sempre eu falo, a pessoa que quer servir a Deus de qualquer jeito, a mulher que quer servir a Deus de qualquer jeito, que quer usar brinco, que quer usar corrente, isso tudo pertence ao Egito, isso tudo pertence ao mundo. São pessoas que não querem seguir a lei de Cristo, porque acham o caminho apertado, que acham o caminho estreito, e quer servir a Cristo de qualquer jeito, quer servir a Jesus de qualquer jeito. Olha só, os pendentes de ouro que estava nas orelhas das mulheres e do povo que saiu do Egito serviu para quê? Para fazer um bezerro de ouro, uma estátua do diabo do Egito. Porque aquele povo, com tanta maravilha que Deus fez através de Moisés, assim mesmo achava o caminho difícil. E nos dias de hoje, repito, é a mesma coisa. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Aquele povo, então, usava brincos, cordões do Egito, que serviu para a ira de Deus, porque através daqueles pendentes de ouro, eles fizeram um bezerro de ouro. E não quis esperar Moisés descer do monte para que a lei de Deus viesse para eles. E no versículo 4, e eles o tomou das suas mãos e formou com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram-vos da terra do Egito. Venho falar quanto nos dias de hoje que não quer verdadeiramente seguir o caminho estreito, quanto nos dias de hoje que não quer servir a Jesus Cristo, renunciando à carne, quanto nos dias de hoje que não tem paciência para esperar a resposta de uma oração que pede a Cristo, quanto nos dias de hoje que não tem a paciência de servir verdadeiramente a Cristo, porque o caminho é apertado. Aquele povo andou pelo deserto, Deus provando a fé daquele povo do Egito, aquele povo que estava cativo, pois eles, para andar
Egito, porque o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Jesus Cristo, nosso Deus, Ele exige de nós santidade e santificação. Aqui no versículo 4, e ele tomou das suas mãos e formou ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses de Israel. Estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Foi o que eu disse agora. Quantos que estão profanando o Evangelho de Cristo? Quantos que estão profanando a palavra de Deus? Pulando a lei de Cristo, pulando a lei de Deus. E estão falando muito nos dias de hoje que o que não precisa ser tão radical para servir a Cristo. Muito nos dias de hoje querem liberdade para servir a Deus, como Israel. Muito nos dias de hoje querem liberdade. Muito nos dias de hoje querem servir a Deus e querem casar 3, 4 vezes. Muito nos dias de hoje, mulheres querem servir a Deus e ser toda vaidosa. Muitos querem servir a Deus e adorando o bezerro de ouro deste século, que são eventos do mundo. A mesma coisa é o povo de Israel. A mesma coisa és o povo de Israel. Aqui no versículo 7, o que Deus fala para Moisés? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E no versículo 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram do Egito. Deus fala aqui no versículo 7 e 8, fala para Moisés: desce, porque o povo que vós tirou do Egito se corrompeu e serviram outros deuses. Assim será a vinda de Cristo Jesus. Surianda, o decanta la baiastúria la baiastéria. Assim será a vinda de Jesus.
quando o Senhor falar, desce lá, meu filho, porque o povo que tu compraste com teu sangue estão profanando o meu nome, estão escandalizando o meu nome, a minha palavra, estão querendo servirem a mim, mas estão servindo ao diabo. Venho falar da parte de Deus, Surianda, decanta Laboiasturiá. Jesus Cristo é santo, 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 santo. Ele não habita naquele que é vaidoso, vaidosa. Ele não habita naquele que tem um coração voltado para as coisas do mundo, para os bezerros de ouro. Bezerros de ouro deste mundo. Eventos, futebol, novela, praia onde só tem nudismo, crentes que querem ir na piscina onde só tem nudismo, mulheres que querem servir a Deus de concorrente, com brinco, com pintura, onde só os egípcios, aonde só os egípcios tinha estes costumes. O Egito nos dias de hoje também tem, porque o Egito no dia de hoje simboliza o mundo. Deus não habita nas igrejas que não tem santidade e não tem santificação. A mesma coisa aqui. Deus aqui fala então para Moisés. Então, no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo fizeste subir do Egito, que fizeste sair do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram e disseram: estes são teus deus, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Deus falou para Moisés: desce lá, Moisés, porque o povo desviou do meu caminho e deram lugar para os deuses do Egito novamente. E Deus deu uma oportunidade para nós nos dias de hoje. Ele enviou a Jesus Cristo para Jesus vir nos libertar. Jesus nos libertou, Jesus nos curou, Jesus destruiu o inimigo em nossa frente, que é o diabo. Jesus transformou a muitos, mas a muitos decidiram dar lugar para a carne. Muitos decidiram querer servir a Deus conforme as suas próprias vontades e não
aqui no 9, disseram mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado, povo de coração duro, que significa obstinado, povo de coração duro. O 10, agora pois deixa-me que o meu furor, no 10, para finalizar, agora pois deixa que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O furor de Deus ia descer para aquele povo. Mas aqui ainda, dentro deste texto, até no versículo 18, Moisés, ele fala para Deus o seguinte: não, Senhor, não faça isso com aquele povo, porque tu tiraste do Egito. E o que vão dizer os egípcios? Ei, Deus, dá mais uma chance para aquele povo. Oh, meus irmãos, para os dias de hoje é o seguinte: Deus fez uma aliança com nós. Ele destruiu o mundo do velho Noé. E Deus enviou Jesus para nos libertar. O amor de Deus foi muito grande. Nós seria destruído, assim como o povo de Israel ia ser destruído. Nós também, por servir os egípcios, nós também, por servir o diabo, nós ia ser destruído. Mas o que Moisés falou para Deus, quando Deus falou: eu vou pesar a minha ira sobre aquele povo. E Moisés rogou a Deus: não faça isso. E nos dias de hoje, Jesus, ele falou para Deus, Jesus, ele falou para o Pai: não os destrua, Pai, eu descerei lá e darei para eles a minha vida, para eles, dá mais uma chance para eles. Lembrando que Moisés deu o testemunho de Jesus o tempo todo, o libertador, e Jesus também veio para nos libertar, e ele está dando tempo para as igrejas mundanas se arrepender. Ele ainda não veio, mas virá. As igrejas que se voltaram para o Egito, as igrejas que recolhem para si bezerros de ouro, recolhem a televisão, a pornografia, a sensualidade, o futebol, o nudismo, as coisas deste mundo. Jesus ainda está falando. Está falando para o Pai: espera mais um pouco, porque o amor de Deus é muito grande. Mas está chegando a hora que o povo está de coração duro, e a ira de Deus cairá sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, sobre o povo de Deus que não quis seguir mais o caminho de Deus nos dias de hoje. Assim como Israel
endureceu o coração, povo de Deus, que foi liberto por Moisés. Nos dias de hoje, muitos endureceram o seu coração, estão endurecendo o coração, e voltando para o Egito, e pensando que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao diabo. Aqui no 4, e eles tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram do Egito. Aquele povo não tinha paciência de esperar a Moisés descer. Aquele povo murmurava o tempo todo, porque andaram pelo deserto e nunca chegava a Canaã. Assim, nos dias de hoje, muitos passam pelo deserto, pelo silêncio de Deus. Muitos são provados por Deus. Muitos não querem renunciar. E muitos formam para ti doutores e querem servir a Deus e servir ao diabo no mesmo tempo. E o versículo 7 para encerrar: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante-se ele inclinaram e sacrificaram e disseram: estes são teu Deus, ó Israel. Aí eu venho falar mais uma vez. Em breve Deus vai falar: desce lá, meu filho. O povo que tu compraste com teu sangue desviaram do meu caminho. O povo que tu compraste com teu sangue estão praticando pecados imundos. O povo que tu compraste com teu sangue estão profanando o evangelho. O povo que tu compraste com teu sangue estão distorcendo a minha palavra e oferecendo um evangelho fácil, sem renúncia. E virá então um grande dia da ira do Senhor. Orianda de cantalabaias térias. Deus está dando tempo para as igrejas mundanas se arrepender. Orianda de canta surianda labaias túrias. Ele está dando tempo para as igrejas mundanas se arrepender. Porque ele vai voltar e agora vai ser com a ira. Jesus está falando: espera mais um pouco. Surianda, decanta laboia astúria. Espera mais um pouco. Esperar mais um pouco. Oh, Surianda. O decanta labaias túria, labaias térias. Esperai mais um pouco, mas se não quiser arrepender, ele está voltando e será consumido a fogo. Surianda, labaias túrias. Aqui no versículo 19, Êxodo 32, 19, ó. E aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro
e danças. Eu vou acabar de concluir essa mensagem aqui, ó. E aconteceu que chegando ele ao arraial, Moisés, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Ao 20, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber os filhos de Israel. Moisés, chegando ao acampamento arraial, e quando Moisés viu o que o povo estava adorando ao diabo e voltado aos deuses do Egito, a palavra está nos revelando aqui no 19 e no 20, que Moisés pega a tábua das leis e joga em cima daquele bezerro. Ele se irou. E a palavra está falando que Moisés destrói aquele bezerro até virar pó. E assim será a vida do Filho de Deus. Quando Jesus voltar e ver o teu povo que ele tirou do Egito, que ele comprou com o teu sangue, profanado o teu nome, esta palavra esta palavra, a ira desta palavra vai cair sobre o povo também. Vai cair sobre o povo também. Esta palavra é a palavra de Deus. E assim, como está escrito no 20, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e os espargiu sobre as águas, e deu a beber os filhos de Israel. Assim será de Cantalapá e Astúria a vida de Jesus. O demônio, o Deus deste século, Satanás, que fazem o povo pecar, a ira de Deus vai descer tanto sobre o povo que conheceu a verdade, que viram os sinais. A ira de Deus vai descer como Moisés desceu a tábua dos 10 mandamentos. E Moisés moeu aquele bezerro até virar pó no fogo. Assim será a ira de Deus. A palavra virá julgar o povo que se corrompeu. E para se cumprir, o diabo será lançado no lago de fogo para todo sempre. O diabo, Satanás, o falso profeta e o anticristo e todos aqueles que não quiseram seguir o caminho santo do Senhor Jesus será também lançado no fogo. A ira de Deus virá, e por enquanto o Senhor está dando a oportunidade para nós arrepender. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, a todos aqui do YouTube, do Facebook. Eu necessito de trazer essas palavras, porque pregador nos dias de hoje só fala que Deus abriu o mar e vai abrir o mar para você passar. Mas eles não falam que vós vai passar pelo deserto. Não fala que vai ter aprovação. Não, só está tendo hoje pregadores de mel. Meditai nesta palavra.
Que Deus abençoe a todos, amados irmãos e irmãs. Amanhã, sexta-feira, a poderosa campanha Quebra de Maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder, com o pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração às 9 horas da manhã até o meio-dia. A segunda concentração é das 2 horas da tarde até as 14. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, São Paulo. A poucos minutos da estação do metrô da Praça da Sé. A 800 metros do metrô. A 300 metros do metrô Dom Pedro II. A 800 metros da Praça da Sé, do metrô Praça da Sé. Mas se porventura você vem de outras cidades, descer na Sé, você vai embarcar no metrô Corinthians Itaquera, linha vermelha, Corinthians Itaquera, e descer na primeira estação Dom Pedro II, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. Você que necessita de uma libertação, esteja amanhã com o pastor Davi Miranda Filho. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, o aplicativo da Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ouça o que Jesus está operando neste ministério. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Pelo computador, por qualquer plataforma de pesquisa, é somente você digitar Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Lá vai ter a rádio também pelo computador e todas as informações da nossa Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Amados irmãos crentes, católicos e livres pensadores, meditai nesta palavra e que Deus vos abençoe, amados irmãos. Fique todos na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.